Oiê! Oi, amores, tudo bem? Joia, joia? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde. Tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Som tá bom? Só dá um ok aí pra mim. Oiê! Tudo jóia, gente? Só esperar o pessoal chegar. Dá pra ouvir, Ana? Ótimo. Ok. Só esperar um pouquinho o pessoal chegando. Eu já vou chamar a Brenda, do Futuro Jaleco. Ela vai bater um papo com a gente hoje sobre essa dinâmica de vestibular, né? Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão chegando. Que ótimo. Dá pra ouvir, né? Ótimo. Eu vou chamar a Brendinha para ela entrar aqui conosco, né? Enquanto vocês vão chegando aí. Ela vai entrar aqui conosco. Vocês já podem ir, deixando as perguntinhas de vocês. Hoje tenho redação para fazer, mas até agora só enrolei. Oi, sua linda! Gente, Tudo hoje bom, meu amor? também Tu já está me ouvindo? tô assim. Eu, Tá me eu ouvindo? vou tirar o fone que tá meio complicado. Eu vou colocar aqui pra. Dá de ouvir? Dá para te ouvir sim. Tá bom. Dá para ouvir. Se puder aumentar um pouquinho, não sei se é pelo, você está pelo celular, né? Está pelo celular. Vê se dá para aumentar um pouquinho, que aí a gente consegue. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Deixa eu só arrumar aqui. Gente, para quem não conhece, essa é a Brenda, essa maravilhosa aí, lindeza. Deixa eu só arrumar essa luz aqui, gente, porque ninguém merece, né? Ficar com muita luz. A Brenda, ela é a nossa parceira aqui na Pontui, né, Brenda? Ela faz com a gente os nossos planos. A Brenda tem até cupom de desconto, não tem, Brenda? Sim, Tem cupom tenho. com a gente, né? Você está Futuro já quanto tempo conosco na Pontui? Quanto tempo você está com a gente? lançou desde o começo desse ano. Já. Muito bom, Você inclusive. descobriu, você descobriu a gente como, Brenda? Como que você descobriu a Pontui? Eu descobri no Facebook porque estavam comentando sobre plataforma. Eu já queria mudar de plataforma porque esse ano eu decidi total estudar em casa, só em casa. Aí eu descobri Uhum. eu tenho um pouco de dificuldade em manter redação, né? Aí eu Uhum. descobri, Ah, né, quem por não ser tem, né? Hum. E aí você começou com a gente no começo do ano, né? Gente, a Brenda, ela foi um presente, né, para nós aqui da Pontui. Ela começou com os planos, começou a mandar redação, começou a fazer. E ela tem um. A Pontui é perfeita. Andressa. E ela tem um Insta maravilhoso. É um Insta que ela compartilha as dicas. Vocês já foram lá no Insta dela, gente? Vocês não foram, depois vocês vêm. É @Futuro Jaleco. É um Insta muito bacana, né? Ela se dedica bastante para compartilhar a vida dela. A gente percebeu o quanto ela compartilha dicas de estudo, dicas do que ela faz e que dá certo para ela. E a gente pensou, vamos chamar a Brendinha para conversar, né? Esse pessoal que também está nessa vida de vestibular, que está nessa vida de se preparar, né? Brendinha, conta pra gente assim a sua trajetória, né? Quanto tempo você estava aí prestando, né? Imagina assim, as pessoas estão chegando, elas não te conhecem. Quem é a Brenda? bom. Meu nome é Brenda, como a Gi falou. Esse já é o meu quinto ano de cursinho. Eu estudei em escola particular, sou ampla concorrência. E atualmente, até porque foi assim, minha história é muito louca. Porque eu tô há 5 anos prestando vestibular, mas eu digo para as pessoas que eu tô há 4, porque no primeiro ano eu tava meio indecisa, porque
Eu pensei que eu queria fazer o ITA. Na verdade, eu até estudei um período para o ITA, né? Mas daí eu pensei, não é o que eu quero. Aí eu. Só que aqui eu acho que o que mais me deixou para eu não continuar querendo fazer ITA foi, além do fato de eu ter um pouquinho de dificuldade em exatas, foi o fato de que aqui na minha cidade eles não têm tipo um curso preparatório, então eu sentia muita dificuldade. Quando eu comecei a falar que, tipo, que eu queria ITA para os professores, eu entregava questões para eles. Aí a maioria ficava tipo assim, eu não resolvo esse tipo de questão. Aí aquilo meio que deixava de lado, entendeu? Aí eu tinha um amigo e ele estava tentando ITA também, só que ele acabou desistindo. Aí já fez engenharia e tudo mais, mas acho que a falta mesmo de ter um curso preparatório para um exame que é totalmente diferente do Enem, de outros vestibulares, deixa tudo mais complicado. Só que daí eu sempre quis medicina também. Então eu era assim, eu gosto de fazer muita coisa. Então acho que isso é bom, mas também às vezes é um problema. Então, tipo, eu vi que, cara, eu sempre gostei dessas coisas de temas de saúde e ver aquilo, medicina, entre estar medicina, engenharia. Fora que eu já quis outros cursos também, né? E eu preferi continuar lutando por medicina, que eu tô lutando até hoje, na verdade. Então, acho que eu sempre tive um lado meu para esse tipo de essa área, só que eu não estava tipo exposto no meu eu ainda. Eu ainda estava querendo ver o que eu faria. Só que desde lá, tipo, do ensino médio, eu realmente fiquei com muita dúvida do que eu ia fazer, mas depois de um tempo, eu vi que era a medicina que eu queria mesmo. Então, até aqui sofrendo, mas um dia a vitória vai chegar, né? Não é possível. Brenda, como que você descobriu que era MED? Porque sempre quando a gente escolhe uma profissão, ela tem um gatilho, né? Por exemplo, eu sempre falo para os alunos, né? Eu achava que eu ia ser nutricionista, porque Meu, sempre gostei muito da área da saúde, sempre gostei muito da nutrição, fiz curso técnico de nutrição, saí do médio, fui para nutrição. Trabalhei na área de nutrição como técnica, mas eu percebia que a questão de ensinar estava comigo. Eu gostava de ensinar, então eu estava lá no serviço de alimentação, na cozinha, eu gostava de dar palestras ao invés de eu dar ordens. E aí eu fui para o cursinho e eu tive uma professora que foi muito importante para mim, foi uma professora de gramática do cursinho que eu fiz na minha cidade. E aquilo me despertou. Eu falei, gente, eu quero ensinar assim, eu quero fazer dessa forma. E aí veio aquele clique, né? Tipo, é isso que eu vou prestar, eu vou para esse caminho. Como que você vê que deu. Que momento que foi esse clique? Você falou assim, é MED. Que deu esse gatilho? cara, eu acho assim que todo mundo nasce com destinado a alguma coisa para fazer no mundo. Tipo, eu vejo que não é dizendo, eu sou super americana no futuro. Não, eu luto para ser uma médica boa até agora, né? Mas eu acho que o que me fez mesmo é porque eu sinto dentro de mim que aquilo é para mim. E eu tenho, porque eu vejo que eu tenho muita empatia com os outros. Sabe, eu não vejo só o meu lado. Eu tento ajudar, eu tento ver. A pessoa pode estar errada no pensamento, mas eu tento ver o porquê que ela está naquela situação. Entende? Então, às vezes eu acho, por exemplo, eu vejo que as pessoas querem mais julgar do que entender de fato. Entendeu? Então, eu acho que isso que é uma dos pontos principais de ser médico. Porque o médico ele não vai só te curar, ele vai ser curado também a partir de uma idade, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. E eu vi que pela medicina eu ia ter mais contato com pessoas. Já na engenharia, não. Eu ia mexer com umas coisas. Não ia ter muito contato com pessoas, na verdade, né? Então, eu vi aquilo e eu já participei. Eu fazia um projeto de extensão no asilo, que o nome do projeto era Envelhecer. E o C era com S. Então, aquilo despertou mais ainda. Eu ter contato mais com as pessoas, eu ver que aquilo realmente era para mim. Mas há muito tempo, assim, eu pensei que eu não ia conseguir. Por conta que, tipo, eu já ouvi muita coisa de pessoas que estavam do meu lado, que estudaram comigo, e nossa, tu não tem cara de médica. E sempre tem alguém que fala isso, né? Aí eu fico, não preciso ter cara, eu vou ser. Então, eu acho que isso acaba
acaba afetando muitas pessoas, sabe? Tipo, Uhum. quando alguém fala que tu não consegue. Então, acho que o fato de eu ver que realmente medicina é pra mim é quando eu senti aquilo, que, pô, eu quero ser médica porque eu sinto que eu vou ser uma boa médica, porque eu tenho empatia, eu tenho as coisas que é para ser um bom médico. E eu vou aprender muito mais na faculdade, claro, porque nem tudo são flores também, mas a partir do momento que eu tive mais contato com as pessoas, que eu soube ouvir, que eu soube entender cada um, eu tive mais essa noção. Eu já participei também de projeto do colégio mesmo, que a gente ia para a comunidade ribeirinha e lá é uma realidade totalmente diferente. Eu moro no Pará. Então, a minha cidade, ela fica entre rio. Tipo, tem na frente da cidade o rio tá, e geralmente são para lá, pra, entre os rios lá. E é totalmente. Acho que travou um pouquinho, Brenda. Acho que travou. Acho que o som tá travando. Peraí. Coisas da internet. Não, não dá para sair o som. Você me ouve? Está me ouvindo? Não me ouve? Tá sem áudio? Peraí. Pessoal, vocês me ouvem? Você me ouve? Não me ouve? Deixa eu perguntar aqui, ó. Peraí. É, vocês me ouvem? Peraí. Vamos ver aqui. Só a Brenda tá sem som? É o seu, Brendinha. O que será que aconteceu aí? Ó, ó. Peraí, gente. Vou pedir pra Brenda sair e entrar de novo. Sair e entrar de novo. Peraí. Hum. Isso. Sai e entra de novo, tá? Deve ser o fone dela. Eu vou chamá-la novamente. Deve ser. E aí são as intermitências da internet, né, gente? A internet, ela tem isso, né? Agora tá indo Aí, o vamos ver. som. Agora Foi. foi. Trava, né? Que o fone até fecha. Tá. Pois Ah, é. você estava Eu acho contando que dos seus mais por projetos, né? Pode falar. é, é mais por experiências mesmo, pelo fato de eu já ter ido comunidades, pelo ter fato de ter participado do projeto lá do asilo. Então, foram fatores de coisas, várias coisas. E tem gente na minha família que é da saúde também. A minha mãe, ela fez técnica em enfermagem, então ela falava como era trabalhar na área da saúde e tudo mais. Então, acho que isso também me possibilitou enxergar mais essa área, entendeu? Eu acho que foi mais por isso, mas tem muitas mais coisas, né? Só que a gente não vê na hora. Mas basicamente foi uma série de fatores mesmo. Mais assim, humanos do que teóricos. Então, é Sim. isso. Não, a escolha de uma profissão, gente, ela se dá primeiro no humano, né? Tem até uma coisa, Brenda, que eu queria saber se essa pergunta já chegou para você no seu Instagram. Como que a pessoa sabe se é vocação ou se é apenas querer uma profissão que garante para ela um futuro melhor, principalmente financeiro? Já chegou para você essa pergunta? Como é que eu sei? Ó, eu vou prestar médico. Como é que eu sei que é vocação? E como é que eu sei que isso é mais o sonho dos outros? Isso é mais o sonho, é o meu medo falando sobre uma profissão que vai me dar uma garantia lá na frente. Já te perguntaram isso? Ou alguma coisa Já, desse tipo? E aí, o que que já. você costuma Tipo, responder? olha,
eu costumo responder porque geralmente quando alguém me pergunta isso é porque está sendo pressionado pela família ou pelos pais em si. Eu falo, olha, eu sempre digo para a pessoa conversar, porque acho que o diálogo é a melhor forma. Tipo, acho que quando a pessoa mostra e tenta entender para os pais, para a família, acho que fica uma coisa bem mais suave, não fica ruim nem para a pessoa que está estudando, porque estudar é difícil, né? Nem um pouco fácil, nem para os pais, porque os nossos pais, eles não querem o nosso mal, sabe? Às vezes a gente fica, pô, aí uma opinião ali, a gente, pô, meu pai falou isso, uma coisa que eu não queria ouvir, ou sei lá, mas não, eles sempre querem o nosso bem. Então, eu acho que quando tu diferenciar a vocação com uma coisa que é só, por exemplo, para te, sei lá, ganhar dinheiro, tu tem que realmente ter um alto de aqui. Não, tô te ouvindo. É que ele tá dando um delayzinho. Ele trava e ele volta. Agora já travou um pouquinho. Vamos ver se ele volta. Agora voltou. Ah, tá sem som. Tá sem som de novo, amor. Ó, vamos tentar de novo. Sai e entra. Peraí. Vamos ver. Gente, intermitências da internet, isso vai acontecer, né? Vamos ver aqui. Se vocês tiverem pergunta para fazer para ela, pode deixar aí, viu? Aí a gente vai colocar aqui para vocês. Vamos ver, Brendinha. Agora vai. E aí? Pois, então, eu acho que para diferenciar de vocação que estão te impondo é isso. Então, é um autodiagnóstico. Tem gente que, por exemplo, ah, é meu sonho. A pessoa ela fica, pô, mas eu tenho outros sonhos também. Será que o meu sonho é o meu sonho ou é o sonho de outras pessoas? Então a gente tem que ter esse autodiagnóstico. Ninguém vai falar para ti, o ah, faz isso. Tu tem que ter Uhum, uma noção também. É muito complicado às vezes, sabe? Porque eu sei que tem muitas pessoas que elas vão muito para a ideia dos pais. uhum, E aí que a gente tem que perceber é o que a gente quer ou não é. Então, uhum, haja mais um autodiagnóstico. E tem pessoas também que vêm, falam comigo, tipo, que curso eu escolho? Eu não sei que curso tu quer escolher. Então, tipo, é muito mais de ti, o que tu gosta, o que tu quer trabalhar. Porque basicamente uma profissão é pro resto da tua vida. Ou tu estuda de novo para tentar outra faculdade, mas geralmente é isso, porque tu vai ter que trabalhar com aquilo, tu vai ter que entender que não é tão fácil assim. Então, por isso tem que ter muito cuidado ao escolher uma vocação, porque às vezes não é o que tu quer, mas sim tu tá fazendo por obrigação uhum, de, por exemplo, de um filho, porque senão teu pai vai ficar chateado, não é assim. Então, teus pais vão te entender de qualquer forma. Tipo, eu uhum, nunca tive esse negócio. Quando eu quis fazer o ITA, meus pais super me apoiaram. Como é isso e tal. Então, eles super foram a favor de eu seguir meus sonhos. Eles nunca disseram não em relação a isso. Então, acho que é importante, sim, a gente saber diferenciar, mais uma autoanálise mesmo. A gente tem que ter isso, né? Porque senão a gente acaba sendo manipulado pela vontade dos outros e não a uhum, nossa. Então, a gente fica refém do que uhum. não é nosso, é mais a vontade Sim. do outro mesmo. Tem até uma pergunta que fizeram aqui. Como é que foi o seu ensino médio? Como que, Bom, como que você passou por ele? Já sabia o que era? Como que foi? olha, eu estudei em escola particular minha vida toda. Só que eu via que eu não conseguia aprender muitas matérias. Tanto é que eu sou muito ruim em exatas, mas foi mais por didática dos professores. Quando foi no ensino médio, mudei para outro colégio. Então, eu passei por duas escolas somente. No ensino médio, eu sempre tive muita dificuldade, assim, em relação a exatas. E no primeiro ano, eu não sabia nem regra de três, para te ter uma ideia. É uma coisa tão simples. O professor fazia, aí eu perguntava para o aluno que estava no lado, o que ele fez? Aí tu não sabe regra de três? Eu,
como assim 3 se tem 4 lá na louça? Tipo, não sei, cara. Aí, depois de um tempo que foi melhorar, porque eu conheci o Ferreto no YouTube. Tá dando de ouvir? Tá, às vezes dá uma travadinha, mas tô te ouvindo. Ah, tá. Pois é, aí eu conheci o Ferreto no YouTube, isso no meu terceiro ano, em 2015. Aí eu comecei a estudar por ele e vendo matemática básica, porque eu era muito ruim em matemática básica, e me ajudou muito. Mas assim, o meu ensino médio mesmo, eu acho que em relação ao vestibular, preparação, não foi muito bom, porque eu não tinha ideia do que era o vestibular até então, entendeu? Então a gente só tinha, na época, era o PRISE, que o PRISE era para entrar na UEPA, que é a universidade daqui da minha cidade, Santarém. E era só isso. Todo ano era um vestibular seriado. Primeiro ano, tu faz a prova do primeiro ano. Aí ia acumulando os pontos. Aí agora que veio só o Enem. Então tá só o Enem agora. Então, tipo, eu não tinha muito. É que eu fui fazer o PRISE 1, que era do primeiro ano, no segundo ano. E eu, tipo, eu tava muito perdida. E eu fiz cursinho no terceiro ano, só que eu parei em abril, porque eu não consegui conciliar. É totalmente diferente. Tipo, eu não tinha cabeça. Por exemplo, eu entrava meio-dia, no terceiro ano saía 6 horas, 7 horas. Aí eu já ia pro cursinho. Aí tu pensa ver basicamente a tarde e a noite de aula. E eu ficava doida. Eu fiquei, não, não consigo. Não dá pra mim. E aí eu acabei saindo, meus pais me entenderam. Foi um ano bem difícil, porque terceiro ano é isso mesmo, né? Tipo, é cobrança dos professores, é cobrança de tu ser o melhor. E o negócio que eu ia pro quadro de honra. Na minha, lá no meu colégio, era trabalhado por nota, tipo A, B, C, D, E, F. Eu tirava muito F em química, sabe? Mas mesmo assim eu ia pro quadro de honra por causa das outras provas que tinham. Então, acho que isso não quer dizer nada, né? Porque Nada. eu acho que hoje o modelo das escolas, eles não prezam muito pelas inteligências múltiplas. Por exemplo, eu. Eu sou ruim em exatas, não tão quanto eu era há alguns anos atrás, quando eu estava no ensino médio. Mas eu melhorei muito, mas foi porque eu aprendi a ser mais autodidata e também tem muitos professores bons hoje na internet, né? Tipo vocês, o pessoal do YouTube, o Ferreto. Então, que eu realmente entendo de, tipo, como que eu vou entender aquela matéria. Então eu acho que no ensino médio é bem difícil tu ver aquilo, porque eles não estão ligados a teu aprendizado tal, mas sim só daquela matéria. Então, inclusive, né? Então, acho que é importante a gente saber que cada aluno tem um método diferente. E eu acho que o meu ensino médio, assim, foi bom, mas não foi, não foi também ruim. Então, foi normal, foi um ensino médio normal, mas se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria procurado mais sobre vestibular, porque eu não tinha muita noção. Na época, eles não falavam muito sobre isso. Até porque o Enem era, tipo, como ele é hoje, né? A gente está em 2020, 5 anos, e 5 anos é pouco, né? E hoje a UEPA só aceita o Enem, assim como outras universidades. Então, mudou bastante, para vocês terem uma ideia de como era antes, né? Então, é isso. Aqui o pessoal está perguntando algumas questões, né? Aqui, ó, a MIT e deixa eu só pegar aqui para cima. O Valmir, eu no ensino médio. Você falou da regra de três, sou eu na vida. Gente, eu sei como você lida com o desânimo? Como você lida com o Não, terrível. desânimo e a vontade de desistir? Que veio aqui uma perguntinha da Usar Jaleco. E uma outra que já dá para a gente responder também. Ó. Como você tem o preparo mental para a prova? Então, acho que aqui é uma questão mais de emocional, né? Entendi. Porque você está cinco Sim. anos, ou 5 anos é uma vida. É, Então, assim, foi uma puta de uma guerreira, porque eu vejo às vezes as pessoas desistir em 6 meses.
Em um ano. É verdade. Fala, ai, vou deixar isso aqui para lá. Como que você lida com isso? Como que você aprendeu a desenvolver esse lado? Ou você fala, não, eu vou com desânimo mesmo. Como que é, Brenda? Fala pra gente. Olha, aqui é a primeira pergunta, né? Como você lida com desânimo e a vontade de desistir? Olha, não vou dizer que eu nunca quis desistir, porque até semana passada eu já tava querendo entregar tudo. Aí eu falei pra minha mãe, eu não aguento mais. Ela falou, Como você lida menina, para desistir? Ó, semana passada eu passei pelo crivo. Essa semana, ó, semana que vem eu não garanto. Isso. exatamente. Aí eu falei pra minha mãe, a minha mãe, menina, tu vai desistir assim do teu sonho? Aí eu falei, mãe, tá difícil, mãe, mas assim, eu acho que a gente lidar com desânimo é uma coisa muito normal, porque ainda mais quem quer um curso mais concorrido, né? Tipo, medicina. Aí, geralmente, assim, quando bate a tristeza, eu vejo um filme que eu gosto muito, inclusive recomendo quem quiser assistir, é Mãos Talentosas. É de Nu. um médico e é uma história real. Já assistiu, Gi? É Nossa, ótimo. puta filme, É, gente. Eu vou até colocar aqui. Vai falando aí que eu vou pôr essa dica sua. Pode falar, meu amor. tá, deixar. E é um filme que eu gosto muito, tem na Netflix também. E nossa, é um filme que basicamente sou eu na vida, porque ele era ruim em matemática e o pessoal falava mal dele, tirava sarro, depois ele vira ótimo. E o mais legal que eu gosto do filme é porque ele sempre busca por conhecimento. E eu acho que é isso que a gente tem que ter, sabe? O meu, por exemplo, o meu problema hoje com física é porque eu não entendo, mas depois que eu fui entender, assim, que eu tenho que conhecer mesmo, que a física é bonita, mesmo eu errando os exercícios, mas depois que tu aprende que aquilo não é só uma matéria, mas sim é como o mundo ao teu redor, fica muito mais fácil entender. Então, o meu desânimo, eu não vou dizer para vocês que não existe, porque eu estaria mentindo. Eu já pensei muitas vezes em desistir. Eu já desisti em cima da prova. Então, eu acho que para a gente lidar com isso, a gente tem que, primeiramente, entender como a gente é. Se a gente estiver mal, a gente tem que conversar, porque às vezes a gente está sentindo alguma coisa e a gente acaba guardando para si. Não é bom, porque, gente, nosso corpo, ele é um corpo maravilhoso, o corpo humano. Só que se tu deixar os teus sentimentos é, te deixarem mal, Travou. Sem som. Peraí. Som. Sem som. Vamos tentar. Quais dicas são importantes para a redação da FUVEST? Como faz para adquirir repertório e não esquecê-lo? Vamos já guardar essa pergunta para Brenda e eu ajudo a respondê-la. Mais humana, né? A gente vai ver como que ela faz, tá? E aí eu já falo para vocês também do ponto de vista aqui da Pontu e do ponto de vista da redação. Vão deixando, viu, gente? As perguntinhas que a gente vai colocando. Voltou? gente, o Rony tá muito emocionado com o que eu tô falando. Por isso que ele Tá. fica saindo. Quais são as outras perguntas aí? Ó, Eu não sei se eu respondi, mas basicamente é isso. A gente tem que lidar mesmo com o nosso eu. E continuar. Eu tô há 5 anos tentando. Cara, tem gente que tenta há muito tempo e passa. E eu tenho certeza que eu vou passar. Espero que ano que vem, porque eu não aguento mais. Porém, eu acho que o que nos faz mais forte é esse tempo. Então, todo mundo tá em uma fila. Se a gente não sair da fila, fica muito melhor, porque a nossa vaga tá garantida de alguma forma. Então, acho que é isso. A gente aprender que às vezes tem pessoas que desistem por N fatores, né? Tipo, realmente não tá aguentando mais. Mas eu falo para todo mundo, continue, porque é um sonho. E tu vai ajudar muitas pessoas, não importa o teu curso. Então, acho que é isso, é manter mesmo o equilíbrio, mesmo que difícil. Minha mãe tá aí, inclusive, na live, mamãe sabe disso, que não é fácil. É Sempre isso. tem, né, por trás os pais, né? Que linda. Ô, amor, o pessoal perguntou aqui, também essa é uma pergunta que chegou para nós na Pontui, como que você faz para memorizar repertórios?
Assim, para como que você constrói para sua redação? Porque a sua redação o foco é Enem, é isso? Você vai prestar alguma estadual também? Eu, fa- eu vou prestar a FUVEST, FUVEST, que ótimo, é. perguntaram da FUVEST aqui também. FUVEST, pelo Enem também, você vai tentar, né? Não, eu vou tentar pelo Enem também. Aí tem uma chance dupla, né? Mas eu vou Uhum. tentar só o FUVEST e o Enem. No caso, as FUVEST, redações são de. ótimo. Bom, em relação ao relatório, eu não costumo colocar muitas coisas para eu lembrar. Eu dou uma dica que é para te lembrar assim. De repertório tem que ser um repertório coringa, digamos assim. Por exemplo, eu gosto muito de usar o Jacques Lacan, que é da teoria do espelho, que ele fala que nós somos espelhos do outro. Basicamente é isso, a teoria. Então, eu já memorizei aquela teoria porque todo tema de redação é algo social. Então, se é algo social, está ligado aos indivíduos, à sociedade. Então, basicamente, eu uso para ir em todos os temas. E também não é para vocês terem medo. Meu Deus, eu só uso essa alusão em todas as minhas redações. Meu professor já está com saco dessa alusão. Mas, cara, tu vai só fazer o Enem uma vez. O professor que está corrigindo nem vai saber que tu já usou essa alusão antes. Então, o que eu dou uma dica que fez bem para mim é memorizar pelo menos mais 4 teorias e que essas 4 teorias dê pelo menos para uns 70% dos temas. E citação, eu não gosto muito de usar citação, mas eu geralmente coloco 3 ou 2, assim. Aquela do Nelson Mandela, que ele fala sobre educação. E a outra que eu gosto muito é do Albert Einstein, que ele fala lá sobre o preconceito e o átomo. Até esqueci agora, mas é basicamente essas duas, que é do Albert Einstein e do Nelson Mandela, que é da educação, do Uhum. Nelson da educação. Então, eu acho que para decorar mesmo é fazendo, praticando, praticando, praticando e tendo uma folhinha. Eu conheci um menino que ele tipo tinha uma folha A4, e ele basicamente tinha um repertório de qualquer tema só naquela folhinha. E ele decorou aquilo. Então, acho que varia muito de pessoa, mas o melhor mesmo é ter um repertório coringa, como o meu. O meu coringa, tipo, que eu uso para tudo, é do Jacques Lacan, que é da a teoria do espelho, inclusive pesquise, porque é uma ótima teoria. Eu gosto também da Hannah Arendt, que ela fala sobre o poder. Eu gosto muito dela também, dá para usar em muitos temas. Uhum. Outro que eu uso é do Nietzsche, que ele fala sobre a teoria do super-homem, amarras sociais. Então é um ótimo tema também, um ótimo repertório. Deixa eu Uhum. ver outro que eu uso. Basicamente são esses 3 mais. E geralmente quando eu começo a redação eu coloco mais filme ou série, porque eu acho que contextualiza e deixa o tema mais atual, porque é isso que eles querem, né? Se é um problema hoje. Tipo, ano passado foi o tema do cinema e democratização. É um tema atual, tipo, ninguém sabia que aquilo ia cair, mas é um problema muito atual. Então, Uhum. acho que a primeira coisa que tem que saber é que é uma coisa atual e que eles vão cobrar uma atualidade. Então, acho que ver filme é ótimo. Tem gente que usou o Bacurau. Eu nem tinha lembrado, porque, na verdade, nem assisti ele, mas foi um ótimo repertório. Na minha redação, eu lembro que eu usei no começo. Não, eu acho que eu usei a Constituição, porque eu faço direto, eu não faço rascunho. Eu sou meio doida para isso, mas deu certo, tirei 940. Uhum. Então, é assim, mas é porque eu demoro muito na redação também. Então, Uhum. basicamente, a dica que eu dou para vocês é pegar um repertório coringa mesmo. Tipo, Uhum. umas 3 teorias que deem para qualquer tema e 2 citações. Eu acho que citação só em último caso mesmo, se tu não souber nenhuma teoria no momento. Mas Uhum. é isso. E é interessante, né? Porque o que você falou aqui é algo muito importante. São repertórios que você se sente segura para usar, mas você não se limitou a um repertório, porque às vezes Não, não dá certo, né? Então você pegou eixos. Então esse do Lacan, você é, está trabalhando com um repertório que poucos conhecem, né? Que é o campo da psicanálise. E o Lacan, ele é menos conhecido, né? Porque o Freud, ele é muito mais conhecido, o Jung do inconsciente coletivo. Quando você vai trabalhar o Lacan, então você já está
num olhar para a sociedade, né? E essa teoria dos espelhos é uma coisa muito específica, muito legal. Você já chegou a usar em algum texto de vestibular esse do Lacan? Já chegou aí para a banca Sim, esse eu do Lacan? da Unifesp, Da da Unifesp? Unifesp, né? Aham. E deu E certo. eu fiquei surpresa. Deu certo. Eu fiquei surpresa porque, tipo, de 50, eu não sei como funciona, na verdade, o vestibular de lá em relação à redação. Eu tirei 40,99 não sei o quê. Alguma coisa assim. Só que, tipo, eu não sabia que para eu salvar a redação tinha um período, né? E essa redação basicamente foi excluída. Aí eu Uhum. não sei o paradeiro dela, mas deve estar por lá. Só que eu usei e eles me deram essa nota. Só não Uhum. sei se é bom, mas vale 50. Então, acho que sim, vale a pena sim, porque é uma coisa atual e de sociedade, né? Então, Uhum. É isso. sempre, como eu te falei, sempre vai ter. É. É uma coisa atual que está na sociedade mesmo. E é interessante uma coisa que você falou e que a gente sempre fala para os candidatos, é o seguinte, não é o repertório que faz o seu texto ficar bom, é a sua análise social sobre ele. E você falou uma coisa muito importante. É, a banca quer saber o problema hoje. Isso qualquer banca, gente. Quem está perguntando aí da FUVEST, tá? Já vou te dar essa palha. A banca da FUVEST, por exemplo, é uma banca que vai olhar a sua capacidade de análise crítica, ok? Então, é normal a gente encontrar redações da FUVEST que tenham poucos repertórios e parágrafos imensos de análise crítica. Por quê? É você analisando a sociedade que você vive. Então, esses temas atuais, essas questões que a gente tem para ver no texto, não é o Lacan por si só. É o que a Brenda vai fazer com esse Lacan que vai ganhar força no texto. Ela vai pegar esse Lacan e ela vai jogar ele no problema do tema, explicando, né, esse problema lá no tema. Isso ganha muita força. Então, eu acho que vocês podem fazer esse caminho que a Brenda falou, né? Eu vi aí alguém que colocou que tem um diário de repertórios, eu acho isso super show, né? Eu acho que a gente tem que colocar os repertórios que a gente tem, que dá certo, que é uma segurança para nós, sem engessá-lo, tá? Porque às vezes a gente quer um repertório que não vai dar certo o tema, a gente quer enfiar aquele repertório lá, que a gente está apegado a ele. Então, o que é interessante é você abrir o leque. Então, tá, abre o leque. Então, eu vou ter quantos do eixo da literatura, quantos do eixo da filosofia, da sociologia. Tem algum filme que eu consiga trazer, né? O que a Brenda falou é genial. É sempre um problema social, né? Uma questão social. São poucos os temas que trazem questões subjetivas. A FUVEST, ela traz essa dinâmica de, às vezes, trabalhar uma questão subjetiva, às vezes, trabalhar uma questão social. Nos últimos anos, a FUVEST tem trabalhado uma questão bem social mesmo, né? Bem uma questão de, você está nessa sociedade, analisa ela para mim. Então, esse ano que nós tivemos aí, qual é o papel da ciência, né, no mundo contemporâneo? Então, eu vou ter que olhar para essa sociedade e analisar. Então, eu posso já ver assim, qual repertório eu consigo utilizar aqui para trazer essa questão da ciência. Porque, gente, no dia é o que você já treinou, né, Brendinha? Não adianta você achar que no dia vai vir a luz. Gente, a luz é construída todo dia. Daí você fala, vai vir a luz e eu vou saber. Você não vai saber, filho, porque você está gerenciando suas emoções. A prova é uma vez por ano, não arrisca. Treina. Treina. Não, eu vou treinar o Sim, repertório. Hoje eu vou pegar esse Lacan que a Brenda falou e eu vou treinar esse repertório para a próxima redação. Vai lá e faça. Não deu certo na primeira, você faz de novo. Não vai desistir. Ai, não deu. Eu usei uma vez, ficou horrível. Ué, você usou, mas você não soube mobilizar. Tenta de novo. Vai de novo. Por isso que é bom é. sempre ter um corretor, né? Ou alguém que leia o seu texto, né? Ler o tema e esperar a luz divina. É sempre isso. Olha, eu acho que a pior coisa é tu ter medo de tema. Porque eu acho que muitas pessoas elas não conseguiram abranger mais o tema do ano passado, do Enem, por causa de medo de tema. Eu achava engraçado, porque toda vez, quando eu fazia um tema com o meu professor, do presencial, eu falava, professor, esse foi um tema difícil, acho que eu não vou conseguir. Aí tava lá, eu tirava mais de 900. E o tema que eu achava, pô, domina esse tema, eu não tirava isso.
Então, quando a gente não tem medo de tema, é melhor, porque daí a gente se prepara. Olha, o do Enem. Foi um tema, assim, muito, como eu posso falar, particular, digamos assim. Não abrangeu inúmeras coisas, não. Foi uma coisa em si, uma coisa muito única. Então, acho que as pessoas estão muito acostumadas a abranger tudo, mas não é. E a cada ano tende a ficar assim. Tende a ser uma coisa mais única, mais voltada um pequeno, por exemplo, como se fosse, como eu posso falar, é bem pequeno, é um quarto de tudo, por exemplo, entendeu? Então, acho que é por isso que a gente tem que se preparar. Não ter medo de tema, porque ter medo de tema é a pior coisa. Porque daí tu vai ficar na tua zona de conforto. Ah, eu sei de todos os temas. Não, mas sempre vai ter um tema que tu nunca viu na tua vida. Por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram sobre como é o nome que dá para aquelas pessoas que elas devem. Eu esqueci o nome, que a pessoa ela fica há um tempo. Ixi, travou. Peraí. Travou, Brenda. Travou, peraí. Vamos voltar, vamos voltar. A gente sai e volta. Eu tenho problema em olhar o tema e demorar muito para pensar no que escrever. Fiquei perdidinha. Tá, vamos voltando. Não está Aí, ó. sendo fácil. Hoje Agora tá. foi. Eu Foi. esqueci o nome, não sei se tu sabe. Como há muito tempo, uma empresa, por exemplo, eu esqueci o nome. Não é indulgente, é tipo isso, eu esqueci o nome. Mas é um Nossa, eu tema também que não tem lembro. que tá ligado à educação financeira. Uhum. Que tipo, não lembro agora, não lembro. Não, não lembro. Complacente, não. Não sei, só sei que é de Também não educação tenho financeira muita é vida. um tema específico. Inadimplência? Inadimplência. Isso, Bru! E, Valeu. e Valeu, Bruna, Bru. obrigada. Então, é um tema que eu não sei se quem está assistindo a live já fez. Por exemplo, como combater a inadimplência no Brasil. Entendeu? Então, eu acho que é um tema assim que atualmente bem bom para Chique, fazer, hein? porque é uma parcela pouca que sabe. Então, É. por isso que vocês têm que pesquisar essas coisas, porque uma palavrinha ajuda muito. Inadimplência, Só tu pelo chega, meu nome eu Deus, já o que ia chorar com o tema. Ai, só pelo nome eu já ia chorar com o tema. Não, gente, você não vai chorar, você vai treinar, ó. A Brenda já tá dando uma é? dica para nós. Olha, qualquer coisa pode ser tema. Qualquer Tudo. coisa pode Quem ser tema. ia imaginar que cinema ia ser ninguém, nem eu, nem professores, nem nada, entendeu? É. Então, por isso que a gente tem que treinar tudo. Até o que tu pensa que não vai vir, pode vir. No final do ano passado, os alunos ficaram doidos. Tudo era tema. Eu acho que é importante. Tu não ter, mas sim pesquisar. Então, pesquisa sobre inadimplência. Olha, eu já tô sentindo aqui, tira. É. Então, não. Nossa, adorei fazer um tema sobre isso. Ô, Brenda, quantas redações você faz redação uma por semana? Como que é? Como que você divide seus estudos? Agora eu tô meio parada por causa que eu, tipo, eu tava meio assim, é, triste com as coisas que estavam acontecendo aqui, né? Para que tem muita coisa que tava meio na educação, eu não sei o que vai acontecer. Ixi, travou. Voltou? Ixi, sem som. Som. Vamos ter que sair e entrar. Então, peraí. Algoritmo na internet, acham que cai sobre a cultura indígena? Ô, Fê, pode ser, viu? Pode ser, mas eu acho tão difícil cair indígena esse ano, mas eu não arrisco, né, gente, falar que não. Pode ser que caia. Pode ser que caia, pode ser que caia questão da educação esse ano, pode ser. Brendinha, deu certo?
Depois Travou que caiu de aí? democratização, eu não duvido de mais nada. Tá, ele tá assim, ó. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver. Ixi, tá sem som. Ixi, meu Deus. O que será, meu Deus? Sem som. Aí, ó. Deixa eu ver. Peraí. Vamos ver aqui. Indústria da cultura. Agora vai. Eu tenho certeza Agora. que agora vai. Uhum. Tá certo, tá Vivo, certo. você me prometeu verdade. Mark Zuckerberg, vem cá ajudar a gente. Ó, então você, EAD tá assim, né? Então você faz, você deu uma paradinha porque estava desanimada, mas geralmente você estava fazendo como? Ou como Olha, você divide os seus estudos para a MED? Como que é a sua olha, rotina de estudos? Para a gente olha. responder algumas perguntinhas aqui de gramática que perguntaram também. Aham. Eu faço basicamente agora, com a quarentena, uma redação por semana. Aí eu Uhum. fiz o simulado de redação da monitoria que eu faço também. Olha, basicamente agora o meu horário ele tá muito louco, porque eu tô mais focando nas minhas dificuldades, que são ciência da natureza e matemática, que é o que eu tenho que saber. Por exemplo, vou Uhum. mostrar para vocês. Aqui, esse daqui é um exemplo. Basicamente, eu estudo mais 3 matérias por dia. O que não fiz no dia, eu coloco um riscadinho. Aí, Uhum. por exemplo, aqui, biologia, matemática e química. Isso foi segunda. Aí, o que eu estudei, eu já coloco aqui marcadinho, que assim fica melhor. Uhum. Então, eu estudo mais 3 matérias por dia, porque eu já tentei 4, não deu certo. Eu achei o nível muito elevado da coisa. Mas eu acho que estudar umas 3 matérias por dia tá muito bom. Tem gente que estuda só 2, né? Mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu não Então você estudo dia estuda de 3 por sábado. dia? Você 3 por estuda dia. 3 por dia e fim de semana não. Não, fim de semana só dia de sábado que não, porque é faxina aqui em casa, né? Aí fica complicado, eu fico muito cansada. Mas domingo, geralmente eu faço questões. Meu estudo basicamente tem sido só questões. Então, por exemplo, quando é redação, eu não conto redação como matéria, porque eu já tenho facilidade. Então, por exemplo, eu faço em 1 hora, 1 hora e meia. Ótimo. E eu faço também já direto. Quem me segue sabe, eu faço direto já. Então, basicamente é isso. Eu não conto redação como matéria, mas sim como, assim, vamos dizer, um entretenimento, porque eu acho bacana escrever. Mas Uhum. é isso, basicamente são 3 matérias por dia. No momento, só estou focando em minhas dificuldades, que no caso são ciência da natureza e matemática. Aí, humanas, eu faço maratona ou só faço questão. Maratona é tipo tu assistir vídeo aula ou ler. Só que ler geralmente demora muito. Então, eu vou no YouTube, coloco a velocidade 2 vezes. Tipo, 2 vezes. Fica bem rápido, mas eu tô acostumada, porque eu tenho preguiça, porque parece que o professor tá falando meio lento. Aí já coloco no 2 vezes. Aí fica bem melhor, porque eu Uhum. reviso e faço questão. Porque acho que questão é mais prioridade do que teoria. Uhum. Ó, Qual você é? viu a pergunta da Bruna? Ela colocou Não, assim, ó. Deixa eu colocar aqui para nós. Ela perguntou quantas horas vocês acham que é limite para se estudar por dia? Às vezes estudo demais e no outro dia fico desanimada. Bru, é difícil isso, né? eu acho que Porque é porque ela tá se cobrando muito, talvez. Não sei, Bruna, fala aí pra gente. Mas eu acho que é porque, assim, todo mundo ele tem um limite, né? Por exemplo, eu não consigo ficar 2 horas direto sentada, só estudando uma coisa. Eu tenho que descansar. Tem muita gente que não aprendeu isso. Não é porque tu tem que estudar aquilo, terminar aquilo, que tu tem que ficar direto. Não, tem que ter um descanso. E o que que eu faço que tá me ajudando muito? É o quê? Eu, por exemplo, eu pego um assunto. Aí eu vou marcando aquilo que eu acho importante.
vou marcando, ou assim, faço um risquinho e vou marcando. Depois que eu termino um capítulo daquilo, ou aquilo que eu já li, eu me pergunto o que, que eu entendi. Então, eu me explico. E eu uso o flashcard, que é aqueles cartõezinhos, sabe? E tem me ajudado bastante. Então, em relação ao limite de hora, eu não tenho noção de quantas horas eu estudo. E quando eu estou estudando, eu deixo meu celular bloqueado, tipo, para não mexer em nada, rede social, nada, entendeu? Então, eu tenho um aplicativo que ele bloqueia, é o Forest. Se eu mexer no meu celular, minha árvore mata. Até um dia eu falei, pai, eu não posso usar meu celular agora, que ele queria ver o aplicativo. Não posso usar meu celular agora porque eu vou matar minha árvore. Ele me olhou assim, falei, pois é, mas é o que eu estou estudando. Mas é muito bom, assim, ter aplicativo. Ele é pago no iOS, mas no Android ele é livre. Mas tem um post no meu Instagram que tem um monte que tem a mesma função. Então, acho que de hora mesmo, eu não tenho noção de quantas horas eu estudo. Não sei mesmo, porque na vez que meu celular bloqueia, aquilo não quer dizer tudo aquilo que eu estudei. Mas eu acho que o limite só tu vai saber. Não adianta estudar 12 horas e no outro dia tu esqueceu do que tu estudou. Porque daí tu estudou meio que em vão. Porque o nosso cérebro é muito legal, como eu falei, é muito legal. Tu tá dormindo, mas ele tá trabalhando. Então, ele só vai lembrar daquilo que tu revisou, que tu entendeu. E toda hora ele tá jogando coisas dele. E tem um lixinho dentro dele. A gente não vê esse lixo, mas ele tem. Então, toda hora ele está reprogramando, e quando tu tá dormindo, ele está reprogramando. Então, tem que ter, além de tu ter um método de revisão, tu ter noção de que não é porque tu vai estudar, sei lá, 14 horas por dia, porque para mim acho que não sei se existe mesmo 14 horas por dia, mas tu que tá Travou. estudando tudo isso que tu vai lembrar de tudo, entendeu? Então, por isso que é importante tu te conhecer antes de tudo e ver quantas Uhum. matérias tu consegue estudar por dia também. Porque às vezes essa coisa de estudar umas 12 horas, né, direto, às vezes não é nem interessante, né? Às vezes a É, pessoa fica muito cansada. Então, Bru, você colocou aí, ó, talvez é a sua ansiedade falando, hein? Talvez você tá ansiosa para fazer tudo de uma vez, para você não sofrer no outro dia. Não, vai com calma, faça um pouco num é, dia, porque o metas que pequenas. importa é o que a Brenda falou, é o seu cérebro entender. Porque senão você está se sabotando, você está se enganando, né? Tipo, eu vou estudar um monte. Na verdade, você está tentando acalmar uma ansiedade que você tem, e na verdade você não está absorvendo, porque você está ali naquele processo de ansiedade, né? É verdade. Calma, vai devagar, né? O que importa é você entender o conceito. Então, igual a Brenda, o que ela está fazendo agora? Ela está pegando as exatas, né? Que é o calcanhar de Aquiles dela. E ela está dando o foco nisso. Igual aqui, ó, a Isa Castela perguntou: o que você acha sobre decorar conteúdo, fórmulas? Tem algumas, principalmente de física, que eu tento entender, mas sempre tem outras que é preciso decorar e na hora da prova falha a memória. Então, qual que seria a sua dica, Brindinha, sobre essa coisa de decorar conteúdo, fórmulas? Olha, em relação a quando é uma matéria que ela é exata, no caso a física ela é exata, né? Tem uma parte que é teórica, mas é exata. Eu acho que a melhor coisa é fazer exercício, porque depois de tanto tu fazer exercício de pegar a raiva da física, tu vai lembrar da fórmula. E tem umas fórmulas que eu geralmente lembro de macete. Por exemplo, que macete? Que é a fórmula que é o quê? Igual a M vezes C vezes delta T. Então um meio de eu lembrar, mas é tipo, aquilo já tá na minha mente porque eu já fiz muitos exercícios. Então, eu te indico mesmo fazer muito exercício. E, por exemplo, quando é um assunto que não cai muito, é bom decorar. Mas, você travou aí? Travou? Acho que ele travou. Voltou. Voltou. Ah, tá. Pois é. Então, é, tu só vai decorar mesmo a fórmula quando tu fizer muito exercício. Mas se tu esquecer, isso é normal. Mas quando tu tá aprendendo, tu pode ver que na questão, isso é uma dica que eu dou, outra dica. Quando tu tá fazendo uma questão, geralmente ele pede lá, por exemplo, calor, qual não sei o que é do calor. Aí ele dá lá como ele quer, qual é
o negócio do sistema internacional. Aí, graus por calor. Aí tu já tira pela própria informação que ele deu a fórmula. Às vezes não é toda vez que isso acontece. Porém, ajuda bastante. Então, se tu souber a fórmula, se tu souber Joule, o que é o Joule? O Coulomb é de quê? De elétrica. Então, a partir disso, tu já tira a fórmula. E é por isso que é importante tu saber essas pequenas coisas. É aquilo, o detalhe pode te salvar. Eu gosto muito de mnemônico, mais para decorar coisas que eu realmente não entendo. Antes eu não entendia, por exemplo, unidade de medida. E eu inventei um mnemônico, que o Kiko Danado gritou do cavalo manco. Então é basicamente a métrica todinha das unidades de medida. Então foi assim que eu entendi como funciona a unidade de medida, porque eu vi aquilo não entrava na minha mente. Então acho que é importante mais quando tu realmente não entendeu nada daquilo, não sabe para onde vai a fórmula. Mas é bom mais, tu aprende mesmo fazendo exercício. Não tem jeito. Lígia, nós temos só mais 5 minutos, mas tem algumas perguntinhas aqui. Já perguntaram sobre a questão de gramática, por exemplo. Principalmente a competência 1, que ela é tão exigente com a questão da linguagem. Aí perguntaram sobre pontuação. Como que é para você isso? Né? A Bruna até te deu uma ideia. Ó, ensina pra gente no teu Insta. Tem o pavor de unidade de medidas. Falando aí. Eu Falando vou sobre fazer isso. uma live assim, aí vocês também perguntam. Não hoje, né? Mas eu vou sim ensinar, pode deixar. Aí é Graças sobre a o Deus. mesmo? Pontuação, gramática, competência 1, Brendinha. Que dica você dá? Então, Que funciona para você? pontuação, tu tem que estudar, no caso, coesão e coerência também, que tá ligado, né? Então, tu estuda, gente, é uma coisa tão pequenininha, mas vai te salvar. Lembrando que só a redação tem 1000. Tu consegue 1000 com uma redação, se tu quiser treinar muito, muito fácil. Então, a dica que eu dou em relação à pontuação é fazer aqueles exercícios básicos mesmo, sabe? Porque daí tu vai aprendendo e depois tu nem vai se perguntar, pô, onde que eu coloco vírgula, porque aquilo já vai estar automático. Então, depois que tu já entende as regrinhas, tudinho, aí já é automático. Então, eu recomendo estudar, não pegar um livro de gramática, porque eu acho aquilo ali um terror, porque é muita coisa, mas um livrinho de coerência, coesão. Geralmente, esses livros de vestibular, eles têm uma parte só para aquilo. Então, é bem mais fácil de entender. Mas em relação à gramática mesmo, não recomendo ninguém pegar aqueles livros de gramática, porque para mim, pelo menos, é muito pesado. Não sei pra ti, porque tu trabalha com isso, né? Mas é muito grande aquilo. Deu livro, nunca peguei, nem quero. Mas é assim, fazer Não, e o exercício. Felipe falou que a leitura também é muito importante. A leitura é uma gramática que você vai jogando para dentro, gente. Você vai lendo, o Ler cérebro vai redação. fazendo sintaxe, né, na cabeça. E Brendinha, ler Ana redação. Clara perguntou, Ah, por conta do nosso horário aqui, como que você faz? O que você acha de tentar corrigir a redação sozinha? Aí a gente vai. eu nunca fiz de corrigir redação sozinha, mas já tentei. E eu vi que eu errava muito, porque depois que tu. Assim, corrigir redação sozinha é bom, mas com a ajuda de alguém fica melhor. Eu corrigia a redação dos meus amigos. E eu via muito erro. Então isso acabou trazendo benefício para mim. Mas em relação a eu corrigir sozinha, eu já tentei. Só que eu nunca vi o que eu tinha errado. Então, às vezes para mim tá tudo certo. Então, eu acho melhor, em relação a corrigir redação, corrija a dos seus amigos. A partir disso, tu vai ver o que eles erraram. E vocês vão se ajudando e tu acaba meio que sintetizando aquelas informações. Uhum. Isso é legal também. Acho que Foi? tá aí. Essa ideia é boa, né? É porque, gente, o seu texto ele tem que ter o olhar de alguém, né? Veja bem, às vezes o que está muito claro na sua cabeça, que está muito claro para você, para o outro ele fala assim, "Gente, não entendi nada do que você disse." Então, é bom ter o olhar de alguém, porque o que é a redação, principalmente? É você entregar o seu texto na mão de uma pessoa e falar assim, faz sentido o que eu pensei? Esse é o corretor.
Então, como a Brenda está falando, às vezes um amigo, ele não precisa ser muito bom de gramática, não, mas assim, falou, lê para mim, fez sentido o que eu tentei passar, né? E aí a gente consegue fazendo essa dinâmica. Meus amores, temos 20 segundos para terminar. Eu queria agradecer a Brenda, assim, ó. Acho que a gente pode fazer até um segundo round, se precisar. Se ela aceitar, a gente vê aí as sugestões de vocês. Foi incrível. Obrigada. Beijo. E sigam o Futuro Jaleco. Ela é maravilhosa.